Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Mais de Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. Para você que estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que você curta, comente, compartilhe com o que achar conveniente, benéfico e válido. Se inscreva no canal, assinale em todas, no sininho lá das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier a trazer aqui para vocês. Então hoje eu vim trazer a seguinte temática: o que eu estou errando ou no que eu estou errando em meus relacionamentos. Estou falando de relacionamentos gerais, tá, gente? Então eu vou iniciar aqui tirando arcano maior, um dos arcanos maiores, tá? Vocês vão conhecer aqui a minha técnica. Eu administrei e vou ler uma técnica para que a gente possa tirar um arcano vigente, que é a situação, o arcano do momento do consulente, e o arcano norte, que é para onde o consulente deve se direcionar. Então, caralho, me diga por favor, Tarek, qual é o arcano vigente dessa situação? Qual que é o arcano vigente dessa situação? Caíram muitas cartas, gente. Eu vou aceitar essa lâmina que caiu virada. A lâmina da torre. Então o arcano vigente é a torre. Está havendo um processo de construção e principalmente desconstrução de ideais, padrões, normas, crenças limitantes. Pode ser da própria relação em si. E aqui eu me refiro a qualquer tipo de relação, tá, gente? Porque quando a gente fala sobre as relações não estarem dando certo, podem ser pessoas que não conseguem viver um vínculo no ciclo social, relacional com ninguém. E aí você vai encaixar para o seu momento. Qual que é o arcano norte? Qual que é o arcano norte, tarô? Qual que é o arcano norte dessa situação? O Papa. Para onde o consulente ele deve se direcionar? Para uma posição onde ele ganha, nesse contexto aqui, o Papa ele fala sobre sabedoria, correto? Sobre maestria. E aqui eu vejo uma referência sobre a maestria sobre si, sobre os seus processos e, acima de tudo, uma maestria de como se relacionar corretamente. Como fazer, como lidar com esse processo relacional. Então, daqui de um processo onde está tudo caindo, seu mundo relacional caindo, ou de algum contexto específico, aqui a gente tem uma sabedoria de como lidar com a consequência dessa queda e também com a consequência de uma nova visão sobre como funcionam as relações. Para mim, que atuo com mesas radiônicas, eu consigo ver claramente em muitos contextos onde pessoas estão se equivocando e que existem diversas crenças limitantes sobre relacionamentos de maneira geral, tá? Uma das crenças limitantes é que as pessoas acreditam que você, né, uma outra pessoa, ela precisa atender às demandas emocionais, as carências, aquilo de que aquela pessoa teve uma perda ou então ela teve uma escassez muito grande na infância, ela acredita que na vida adulta, na vida relacional, as pessoas elas precisam oferecer esse algo, esse padrão emocional, esse comportamento acolhedor que faltou na infância. E muitos de nós, quando viemos aqui encarnados, nós temos essa vivência, né? De que essa é a minha experiência e é como eu enxergo a situação, tá, gente? Quando a gente não foi amparado, quando não tivemos uma condição de ninho lá na primeira infância, quando a gente não teve aquele contexto de pessoas com responsabilidade emocional, pessoas que nos priorizaram, nossos pais. Isso vem para nos mostrar, nos desenvolver a independência emocional. Isso não quer dizer que nós sigamos a nossa vida para todo sempre, para o resto da nossa encarnação de maneira solitária. Mas é aprender a viver na solitude, aprender a construir os seus processos na solitude e ter a queda dos paradigmas, queda das normas, queda dos pensamentos de que alguém nos deve algo.
Porque quando a gente tem um contexto onde não nos é oferecido aquilo na nossa infância, a gente sempre acha que alguém vai ter que nos oferecer. Inclusive, eu já ouvi isso de algumas pessoas, que elas acham que alguém tem que oferecer aquilo que faltou. Como a pessoa não teve um amparo na primeira infância, a pessoa acha que em algum momento alguém vai oferecer. E eu acredito, e principalmente no meu exemplo, de acordo com o que aconteceu comigo, eu aprendi a não depender, não precisar desse amparo, desse respaldo emocional. Ele veio como consequência do fator de que eu me nutri, eu dei isso para mim mesmo. Então, aquilo que faltou na minha primeira infância, não só em termos emocionais, mas materiais, eu entendi que eu precisava suprir. Eu precisava entender essa capacidade, essa minha maestria em suprir essa minha necessidade emocional e material também. Saber que eu era capaz. Depois que eu descobri a verdade de que eu era capaz disso, aí as coisas começaram a acontecer. Aí um relacionamento saudável chegou na minha energia, aí a minha vida começou a desenvolver no campo profissional financeiro, aí realmente eu prosperei em todas as áreas da minha vida. Não vou dizer para vocês que já é o ideal, tá? Mas eu comecei a prosperar, eu comecei a desenvolver, eu comecei a acreditar que eu sou capaz de construir algo. Na solitude. Não é aquela coisa de você sempre ter aquela dependência. Não é você se amargurar e você se isolar de todo o universo, de todas as pessoas. O fator de que, por exemplo, vou trazer de novo para minha narrativa, para o meu exemplo. Eu achava que como eu conseguia e eu não precisava de um relacionamento, então era irrelevante, era totalmente desnecessário. E aí que eu aprendi que não é sobre precisar, sobre necessidade. Quando você se relaciona e você o faz na falta daquilo que não foi suprido na tua infância, automaticamente, como eu falei anteriormente, você cobra do outro aquilo que você não teve, que não foi suprido. Você precisa ser nutrido. E essas duas cartas, tanto o arcano norte quanto o arcano vigente, que é a carta do Papa, nos revela, nos fala claramente sobre isso. Está caindo esses paradigmas, o seu mundo de ideal de nutrição que você não teve na sua infância está caindo nesse momento. Talvez nesse momento as suas relações ou alguma relação específica está caindo para você entender que não deve ser uma dependência. Uma obrigação do outro te suprir e te nutrir nisso. Quem é responsável por nutrir a nossa criança interior, a nossa criança anterior, eu posso dizer, né, lá da infância, e muitas vezes essa necessidade de nutrição vem de vidas passadas, somos nós. Não quer dizer que nós sigamos inteiramente independentes no sentido de desprezar a companhia de qualquer ser humano. É sobre não precisar, não depender. O perigo, o contexto que está caindo aqui é a dependência. Então aqui eu vejo de antemão que uma das possibilidades, se não a possibilidade principal do que você está errando nos seus relacionamentos, é a dependência. Então, vamos continuar aqui para entender melhor esse contexto. Fala mais sobre esse contexto. Fala mais sobre esse contexto. Cavaleiro. Outro contexto que eu já preciso passar para vocês, antes de tirar as demais cartas, para vermos se vai embasar isso aqui. Mas tudo é mensagem, me surgiu na hora a carta do Cavaleiro. Aquela condição de que você sempre busca, você sempre procura. Independente de, no âmbito relacional, você ter razão, você sempre vai atrás do contexto. É como se houvesse sempre uma dependência. Sempre uma expectativa e sempre uma ação. Você sempre age. Talvez isso esteja te cansando. É um outro ponto. Você está cansado, cansada de só você procurar. Só você vai ao encontro. Por mais que em determinadas questões a pessoa devesse pedir desculpas para você por algum tipo de inconveniente, você acaba agindo como se você fosse a pessoa errada da situação.
E aqui eu não estou falando de orgulho não, tá, gente? Carta da criança. A carta do coração. Tá vendo? A carta da montanha. Aqui eu vejo que não está adiantando mais, principalmente por conta da carta da montanha. Existe a possibilidade que você se distancie automaticamente desse contexto, mas eu vejo que para a maioria você está sendo forçada a se distanciar dessa linha de raciocínio, desse plano de ação, dessa linha de ação que você sempre tem nas suas relações, de maneira geral. Você sempre vai atrás porque existe uma carência, existe uma criança interior que não foi nutrida, suprida. Só que você vai atrás na esperança de que um dia isso tenha uma reciprocidade, não é o que está acontecendo. Conforme você vai atrás, você entende, você acredita que seja qual for o contexto relacional que estamos apresentando, que você estiver passando nesse momento, você acha que a pessoa uma hora vai valorizar isso que você está fazendo, que a pessoa irá agir com reciprocidade, e não é o que está acontecendo. As pessoas estão se distanciando. Os seus contextos não estão mais se embasando. Nem agindo da forma como você agia, de uma maneira a correr atrás. Não tem outra palavra para eu falar aqui. O cavaleiro está me vindo com a condição de correr atrás. Por conta dessa infância. Daquilo que não foi nutrido lá na infância. Aqui a gente não tem nenhuma novidade daquilo que eu vejo praticamente todos os dias na minha mesa, gente. Existe uma necessidade de nutrição em que se entende que o outro ele tem a obrigação de nutrir, como eu falei anteriormente. E aí, anteriormente, você fazia isso, só que por algum motivo, ou você não está aguentando mais porque você está despertando, essa montanha ela pode vir como um despertar, uma visão ampliada, você está percebendo que realmente isso não está adiantando, ou principalmente, ainda que você se esforce, ainda que você haja dessa forma, as pessoas estão se distanciando do mesmo jeito. Existe um esfriamento, existe uma... Ó, a torre de novo. Olha o que eu falei para vocês sobre a queda das relações. Pessoas se distanciando. Nesse contexto aqui, eu vejo essa torre como sendo a mesma torre. Tem alguém que sempre fica numa posição de superioridade. Lembra que eu falei para vocês? Sobre a questão de a pessoa equivocada, errada, ela comete um engano, comete um erro e ainda assim você vai atrás? E aí, como eu falava anteriormente, não é uma questão de orgulho. Existem contextos que é óbvio, né? De maneira geral, uma relação, seja qual for, não tem que ser uma queda de braço. Daquele que procura primeiro, não é nada disso. Eu vou falar o que eu falei esses dias para uma consulente minha. Não saiu a carta da chave aqui, mas eu sinto muito essa mensagem. Eu me relembrei disso agora. É como se a chave de continuar ou não, seja qualquer que for o nível e o plano de relação, é como se sempre ficasse na mão da pessoa a chave de continuar ou não. Então, o contexto se enganou, o contexto errou, o contexto iludiu, o contexto aprontou de maneira geral, e você ainda deixa a chave na mão dessa pessoa permanecer ou não esse vínculo relacional. E a carta da torre, ela vem para fazer com que não só você perceba que essa pessoa está se achando demais, essa pessoa ela está numa posição... Saiu a mesma carta, inclusive, para essa consulente, a carta da torre representando o contexto. E a carta da torre do baralho cigano, aí aqui já trazendo para a perspectiva do Lenormand, ela fala sobre muitas coisas, a pessoa que está se sentindo, né, numa posição privilegiada. E aqui você já está cansado disso, da pessoa sempre estar por cima. E volto a falar, não é uma coisa de arrogância, não é uma questão de ego, não é orgulho aqui. É porque você já não está... Eu já falei sobre isso em outras vezes. Tudo aquilo que era colocado para debaixo do tapete, toda aquela carência, aquela necessidade, aquilo que você normalizava, está começando a pesar mais, de maneira mais consciente.
Você sofria com isso, mas num aspecto de que não havia essa reciprocidade. Só que agora está começando a incomodar porque você está despertando para o seu poder, para as suas necessidades e para aquilo que você realmente merece, o que não acontecia antes. As pessoas estão começando de maneira inconsciente, sendo trazida para o consciente que ela merece mais. E isso está irritando, isso está incomodando. Então, talvez situações, formas de tratar que as pessoas tinham com você estejam incomodando como nunca antes incomodou. Porque você está percebendo que está desleal, está desigual isso. Qual que é, qual que é a lâmina conselheira? Tarô indígena, gente. Já tem aqui resenha. Para quem tira cartas e quiser conhecer, é um oráculo bem distinto, bem diferente. Qual que é o conselho? Qual que é a lâmina conselheira? Borboleta, transformação. Vai ser doloroso porque eu vejo que isso vai trazer a consciência. Você não está acostumado com a situação da solitude. Aqui a gente está falando sobre uma borboleta que automaticamente também nos fala sobre um casulo. Você não está acostumado a se enclausurar. A não ser nos momentos de mágoa profunda. Fora isso, você que está me ouvindo aqui tem uma necessidade de estar sempre com o outro, seja em qual nível relacional for. E aqui você está sendo impelida a uma transformação no sentido de se colocar no casulo. O universo ele está permitindo, né? As coisas estão acontecendo no sentido de você, as suas relações durarem cada vez menos, cada vez mais pessoas se afastarem, para você entender o valor da solitude, a força que há na solitude. E isso não quer dizer que você vai estar o tempo todo, mas isso não vai ser um incômodo para você. E nesse momento está sendo incômodo demais. Você está com uma borboleta se debatendo, porque não está aceitando essa solitude. Está desesperado, desesperada, buscando contextos, buscando processos relacionais para não enxergar a causa X da situação. É como se você estivesse lutando contra a solitude. Muitas pessoas, inclusive, fazem isso porque não conseguem conviver com a própria consciência, não conseguem conviver com a própria... Vou botar aqui, licença. Não conseguem conviver com a própria companhia. E isso precisa se transformar. Você precisa se enclausurar, se colocar nesse casulo, para se entender como pessoa e depois se libertar de maneira correta. Você terá que ser livre da maneira como você realmente é. Se entender como pessoa independente de relacionamentos. Esse é o passo número 1 para ter uma relação saudável. Se entender como pessoa, entender quem você é, quem são os seus processos, qual o tipo de pessoa não que você quer, mas que vai te trazer crescimento para se relacionar. Porque às vezes uma relação as pessoas buscam, é um outro ponto, as pessoas buscam uma pessoa exatamente igual. Ou uma pessoa que sirva seus propósitos, a pessoa que sirva aquele ideal da Disney, né? Que a pessoa se dedica, só você é a prioridade e a vida natural e o relacionamento que é comum, que é normal, que tem crescimento, vai ter a possibilidade de que em alguns contextos e em determinados fatores a pessoa vai ter que priorizar um trabalho, vai precisar estar com a família, e tem gente que não aceita isso. Como não houve uma nutrição lá na primeira infância, a pessoa acha que a vida do parceiro tem que se resumir a você. Então isso é um engano total. Porque a pessoa não sabe viver na solitude, ela tem que ser sempre servida, ela tem que ter sempre amparada, tem que ser sempre acolhida, ela tem que ser sempre protegida, ela tem que ser sempre... Tem que ter uma bolha de proteção em volta dela. E isso o parceiro que tem que oferecer, quando na realidade aquilo deve ser nutrido, deve ser proposto, deve ser oferecido por você mesmo. E aí depois, em consequência, alguém vem para te cuidar. Quando você aprende a se cuidar. Por quê? Que
você não encontra no nível relacional alguém que cuide de você, que te cuide, que te aceite, que te acolha, porque você não faz isso com você mesmo, com você mesmo. Não te é oferecido algo que você não pode ver em você e muito menos algo que automaticamente você não consiga nutrir, consiga fazer por você mesmo. Quando você aprender a fazer por você mesmo, aí vai haver uma relação saudável. Vai haver uma relação talvez até melhor do que você esperava. A carta do sol. Tá na hora de despertar, tá na hora de enxergar essa realidade. Tá na hora de você verdadeiramente ver como a vida é, se abrir para os verdadeiros processos. Você não conhece os processos da vida. Você conhece uma ilusão. Você conhece, tá vendo? Lembra da carta da torre lá do início? Você conhece aquilo que você tem como expectativa do que precisa ser um relacionamento baseado na falta que te afligiu lá na primeira infância, lá na adolescência, no seu primeiro relacionamento. Geralmente isso sempre vem da falta que houve de um dos pais ou ambos os pais. E aí você precisa de algo, uma relação que te nutra. Entrou, precisa, acabou. Entrou a necessidade, o precisar. Tá vendo? Página de espadas. Nesse contexto aqui, tá vendo? A realidade e a idealização tá começando a surgir. A ideia, na verdade, perdão. A ideia daquilo que é correto já está aí, né? No seu ouvido. Talvez você já esteja começando ou precise começar a entender sobre independência emocional, criança interior. Me chama a atenção que essa moça ela tá com um lacinho na cabeça. E aqui o que ela está fazendo, a gente está falando de página ainda, né? Está vindo a sua mente, está vindo a sua ideia, talvez seja necessário ver, inclusive através de estudos, algo relacionado à criança interior e à criança que você foi na sua infância. Basicamente, essa carta está me vindo a palavra revisitar. Você precisa revisitar a sua infância para entender o que deu de errado. O que foi que aconteceu de errado, o que foi que aconteceu em termos de falta, que faz com que hoje você ache que você precisa ser nutrido nas suas relações. Eu já cheguei a ouvir, gente, que eu já falei isso para vocês, que tem que aparecer uma pessoa para me oferecer aquilo que eu quero, aquilo que eu mereço. Enquanto você ficar nessa ideia que por muitos casos, por muitas perspectivas é imatura, de que alguém tem que alguma coisa perante a você, acabou. E aí a pessoa confunde muito com a questão da reciprocidade. Essa é a problemática que a gente tem sobre narrativas de crescimento, desenvolvimento pessoal, porque nem todo mundo entende como a situação realmente é. Quando a gente fala sobre reciprocidade, a gente está falando sobre algo que acontece de maneira natural. Não é obrigatório. Não é você oferecer de maneira excessiva para você automaticamente receber de volta. E aí tem gente que diz que faz porque tem afeto, porque ama. Não é verdade. Você oferece, eu estou falando por uma situação de alguém que já passou por esse contexto. Você oferece porque você quer receber na mesma medida de volta. Porque quando você faz de uma maneira natural, não é excessivo. Você sabe a limitação, é algo que acontece de maneira natural. Você não vai oprimir e não vai sufocar o outro com o seu afeto. Você pode perceber que todas as suas relações, as pessoas acabam reclamando ou acabam fugindo porque elas se sentem pressionadas. Às vezes, no início da relação, ela já se sente pressionada a assumir um compromisso que ela não está pronta. Não existe sentimento que foi nutrido o suficiente para que ela já dê o próximo passo. Principalmente as mulheres acham que a relação ela já precisa começar praticamente com uma aliança de compromisso no dedo. Não é assim que as coisas funcionam. Ela quer garantias, senão ela acredita que ela vai ser usada. Isso nada mais é do que uma questão... É claro que existem usos nos relacionamentos, principalmente isso vindo de rapazes, mas mulheres também cada vez mais utilizam, né? De benefícios, do seu corpo, enfim, para poder atender os seus interesses. O que eu estou querendo dizer aqui é que não tem que ser uma obrigação. Você não precisa sufocar o outro para você receber de volta. Para você, a relação é uma coisa que
A pessoa tem que viver e respirar só por você. Sabe aquela coisa do conto de fadas? Aqui, conto de fadas, olha o livro. Tá na hora de revisitar esse conto de fadas, essas crenças limitantes que eu falei anteriormente sobre relacionamentos, para você entender que as coisas não vão funcionar assim. Só vai haver sofrimento. E o pajem de espadas aqui está vindo com a representação de se revisitar. Entender por que que na sua cabeça isso é natural. Isso foi muito validado anteriormente pelos contos da Disney. Tanto é que muitas pessoas hoje em dia não aceitam a nova narrativa da Disney, que é embasada numa autodescoberta, num conhecer a si. Geralmente, quando se está lá na adolescência ainda, a pessoa está se descobrindo. E aí, talvez numa parte 2 daquela animação, vai vir um par romântico. Mas na primeira, é uma autodescoberta. E a autodescoberta não tem que ser através do outro. Existem pessoas que vão auxiliar no processo, mas esse é um processo muito individual. Não é você se descobrir, não é você descobrir quem você é através do relacionamento com o outro. Porque se esse relacionamento algum dia falta, qual é a base que você tem, qual é a referência que você tem sobre si mesmo, sobre si mesmo? Não existe referência. Então aqui está na hora de revisitar. Esse conto da Disney aí que foi criado na sua mente, olha o lacinho. Acho que vocês não vão conseguir enxergar. Veio muito claramente para mim essa coisa do contexto de... São as gatinhas, gente. Do contexto da necessidade de revisitar esse passado, essa infância. Ela parece até que tá com uma roupa escolar aqui. Então pode ter sido não só uma questão familiar, mas uma questão de colegas de infância. Não houve uma troca. Lá nessa primeira infância não houve aquela referência de amizade. Se for num contexto de amizade, por exemplo, que você tiver dificuldades no âmbito relacional, aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que precisa ser nutrida em excesso pelas amizades, porque não teve isso na infância. E aí agora precisa revisitar. Essas ideias precisam surgir de que precisa nutrir isso, esse afeto, essa validação é você. E aí, como eu falei para vocês precisam estudar. Se não estiver estudando sobre essa questão de independência emocional, começar a pesquisar, porque é o que mais tem hoje, gente. Hoje em dia não tem mais desculpa para a gente cair em relações tóxicas. Se nós fizermos uma autoanálise, e é um processo que a gente pode fazer de maneira individual ou de maneira assistida, né? Terapias. O meu processo, por exemplo, foi assistido, porque foi com terapia, mesa radiônica, reiki. Eu comecei a despertar para essa realidade. 10 de espadas, tá vendo? É um momento de despedida de muitos paradigmas, de muitas situações. Só que isso vai ser uma libertação. E nesse momento você não está vendo como libertação, você está vendo como sendo um peso. Quase como se fosse um castigo. Golpe de azar, né? Você está sofrendo um golpe de azar desde a tua infância. Será mesmo que vocês acreditam que o universo ele é tão... Claro que eu não acredito naquela coisa da justiça divina perante ao que os cristãos, né? Perante o que as pessoas acham, né? Eu acho que as coisas não são sim, sim, não, não, como as pessoas acreditam. Nem tudo é possível explicar de maneira plena e de maneira que se faça entender. Tem muitos mistérios que a gente não consegue compreender. Mas tem pessoas que elas acham que elas são as vítimas do universo o tempo todo. Todo mundo abandona o tempo todo e a pessoa não se põe a analisar o porquê isso está acontecendo, qual é o padrão. Ah, a culpa é do outro que nunca dá valor. Peraí. Mas se desde a tua infância ninguém te dá valor, você precisa entender qual é o processo que você precisa adotar, o que você precisa reconhecer, qual é a necessidade e carência que você nutre desde a tua infância, que faz com que hoje ainda as coisas permaneçam como é. Porque se nas suas relações não existe um complemento, não existe base, as pessoas partem com muita frequência, existe alguma condição. Claro que existem pessoas que são de passagem, mas se ninguém fica, se todo mundo parte, todo mundo é cortado da sua energia, existe algo que você precisa aprender em relação a isso. E é algo relacionado à tua crença sobre relacionamentos. Então, muitas vezes o universo tira para você reconhecer a sua própria capacidade de se nutrir.
E aí depois as pessoas começam a chegar e começam a ficar. E aí as pessoas passam a fazer questão de estar ao seu lado, em vez de te depreciar como outrora era. Ó, 8 de espadas. E aí eu tô vendo, olha, eu vou até parar por aqui. Essa narrativa, ela se completa bastante. Como você não fez isso, esse revisitar e esse processo de identificação dos padrões anteriormente, o que está acontecendo é que as pessoas estão partindo. As pessoas cada vez menos ficam na sua energia. E existe uma possibilidade até aqui de que mesmo entrando em aplicativos, por exemplo, engraçado, essa carta desses pássaros, essa quantidade aqui me deu uma condição de aplicativo. Tá vendo a pessoa indo embora? Como se estivesse insatisfeita? Aqui me dá uma consideração de que nem em aplicativos você está conseguindo mais. São encontros que por muitas vezes nem vêm a acontecer. Pessoas que parecem estar fugindo de você. Para que você se veja. E aí, olha como que a pessoa está aqui, né? Ela está se sentindo atada, mas isso é uma coisa puramente mental. A gente tem o 8 de espadas. Todas as cartas mentais aqui. E aqui a gente tem uma condição de análise, olha aqui. A pessoa não está presa. Ela está vendo-se presa, cega. Na mente dela tem crenças limitantes e existem inverdades. Mas ela não está presa a nada. O que me mostra que esse processo atual que você está vivendo é um processo de libertação. Você nunca teve a possibilidade de ser tão livre. Mas você ainda está enxergando isso como sendo uma prisão, um castigo. Como se o universo, olha essas aves aqui, é como se o universo estivesse te punindo ainda mais. Você já teve falta e o universo te punindo ainda mais. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem punição nenhuma aqui. Ao contrário. Olha como que essa figura, na verdade, ela está liberta. Não tem nada prendendo. Isso é algo só mental. Na mente dela, olha o reflexo no espelho. Ela está presa, ela está sendo punida. Mas não tem punição e prisão nenhuma aqui. Ao contrário, a libertação. Só que você não consegue enxergar dessa forma. E o contexto lá que eu passei para vocês do Arcano Norte é justamente você perceber isso. Aprender a se relacionar. Aprender a se reconhecer como pessoa. O Papa, ele tem um autoconhecimento profundo também. Não é só das normas e ética do plano relacional. É, acima de tudo, sobre si. Em tese, o Papa, antes de se tornar um Papa, antes de se tornar um mestre para outros, ele se conheceu como pessoa. Ele entendeu qual era o seu propósito, aquilo que chamam de missão de vida. Para que se veio aqui? No seu contexto que é apresentado aqui, é entender qual é o ensinamento que você precisa entender para si, talvez até para depois reproduzir isso para outras pessoas. O meu caso, por exemplo, eu precisei aprender através da dor, através de tratamentos terapêuticos integrativos, a integrar aquela criança, reconhecer aquela criança que eu fui, integrar isso, aceitar, fazer os perdões que eram necessários, inclusive para mim mesmo, para depois prosseguir com relações saudáveis. E hoje falar para vocês. Para pessoas, aliás, que eu atendo na minha mesa de cartomancia, nas tiradas particulares, como eu estou falando aqui nesse vídeo, as cartas estão dando norte. Mas se eu não tivesse passado por essa vivência, se eu não tivesse experiência de fato, eu não saberia nem como começar a expressar aqui para vocês. Se eu consigo reconhecer as mensagens nas cartas, é porque eu com certeza passei por essa situação, vi pessoas passarem e hoje eu tenho certa autonomia para passar aqui para vocês. Não quer dizer que vocês tenham que seguir nada do que eu estou falando. Aqui é um conselho para quem sentiu, para quem despertou no coração uma necessidade de querer mais, de mudança, de transformação. Se você quer se transformar, se você quer ser alguém livre, você antes precisa se enclausurar, internalizar. Talvez pela primeira vez deixar esse afã de busca. Lembra da carta do cavaleiro? É uma busca constante.
Você está correndo atrás, perseguindo algo que você nem sabe o que é. Só é um preenchimento. Você está fugindo de si e buscando preencher algo que talvez você nunca vai encontrar, porque esse algo está dentro de você. Você talvez tenha passado pela sua vida pessoas maravilhosas, mas perdeu por quê? Porque você exigia mais do que a pessoa podia te ofertar. Isso é típico de uma pessoa que não consegue se preencher, se autonutrir. Vamos ver. Nossa, está invertido aqui. Não entendi, as cartas estão invertidas. Ah, Oráculo do Poder Animal. Tem nada invertido. É porque essa carta aqui é uma carta excedente. Primeira vez, gente, que eu utilizo esse oráculo. Quero tirar uma lâmina desse oráculo. E aí eu tenho alguma dificuldade para poder embaralhar, porque ela tem uma gramatura muito fina. Então não dá para fazer como eu faço com as outras cartas. Girafa. Girafa. Atua com a energia da visão sábia e poder do silêncio. Olha o que eu falei para vocês sobre a questão da internalização. É no silenciar-se que vocês vão descobrir, vão internalizar, vão olhar para dentro e descobrir qual é a causa dessa ausência de nutrição que você espera do próximo. Por que você não consegue fazer isso por você mesmo? Por você mesmo? Quais estão sendo as consequências da ação, das crenças limitantes que vocês têm sobre a área relacional, seja qual nível for. Porque aqui eu vejo que qualquer que for o nível relacional, vocês estão sempre na expectativa de receber do outro, nunca se nutrindo de si mesmo. Si mesma, como eu falei anteriormente. As pernas da girafa são fortes e estão na terra, mas sua cabeça está elevada. Hora de melhorar sua percepção intuitiva e espiritual, ao observar a vida terrena para ser forte e doce. Dispor da... Tá vendo o que eu falei para vocês? Para ser forte e doce. A independência emocional não vai trazer amargura. A sensação de que vocês agora são independentes, não precisam mais de ninguém, expulsar todo mundo da vida de vocês. Ah, agora que eu não preciso mais, eu não quero ninguém do meu lado. Não é isso. É o equilíbrio entre a fortaleza, entre ser forte e doce. Talvez você esteja sensível demais e faltando a força que é necessária para poder seguir o caminho nesse momento na solitude, para depois você conseguir aproveitar e vivenciar uma relação, seja em qual nível for, de maneira sadia, sem a necessidade, sem o precisar. Você vai começar pela primeira vez a escolher estar com pessoas, porque aqui eu vejo que em qualquer nível que for, você não faz isso. Você aceita o que chegar, porque qualquer coisa que chegar é melhor do que o vazio da sua existência. Mas esse vazio da sua existência só porque você não se conhece. Por algum motivo você não se predispôs a conhecer. Talvez você aprendeu lá, como eu falei anteriormente, a sempre necessitar e esperar a nutrição do próximo. E aí, como eu passei anteriormente, os filmes, as animações antigas ainda alimentavam mais isso. Você só vai se descobrir, você só vai ser verdadeiramente feliz quando você alcançar e entrar alguém na sua vida que te nutra. Fora isso, você vai ser a princesa do borralho. Só na espera, na expectativa do príncipe chegar. E aí, volto a falar, não é só da área relacional romântica, não. Talvez você espere um príncipe, um salvador, um herói em diversos aspectos da sua vida. De várias formas, em vários setores relacionais. Dispor da habilidade sábia do futuro, entender o passado e conciliar com o presente. Olha o que eu falei para vocês. Dispor da habilidade sábia do futuro, saber como agir na área relacional, né? E entender o passado, entender aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O que foi que aconteceu para que vocês hoje tenham essa necessidade
e venham a delegar a obrigatoriedade no próximo de nutrir aquilo que você não consegue fazer por si. E que não foi feito lá na tua infância, na tua adolescência. Para cada um vai ser de uma forma. E conciliar com o presente. Entender que hoje você é resultado daquela falta, mas aquela falta foi para um propósito maior de te ensinar a independência, a não necessitar. Fazer as pazes com o passado, com aquele que te feriu, com aquele que te faltou. Entendendo que agora você é responsável pela autonutrição. Quando você aprende, eu estou falando para vocês, quando vocês aprendem a fazer isso, tudo muda. Aquela roda da fortuna que parecia ser uma eterna melancolia, depressão e tristeza, gira para você. E olha o mantra que nós temos aqui. Eu sou a visão sábia e clarificada do aqui e agora. Tá vendo? Vocês estão num momento onde vocês já se tornaram pessoas adultas, dignas e com total capacidade de prover a nutrição afetiva, emocional. Então é viver no tempo presente e não ficar refletindo de uma maneira melancólica e dolorosa, aflitiva e amarga sobre o que te faltou no passado. Se te faltou no passado, agora você consegue nutrir. E aí você deve buscar formas, talvez terapêuticas, de conseguir alcançar essa visão, de como realizar isso. Porque é um processo gradativo, que por muitas vezes pode lidar e pode levar anos da sua vida para que você consiga alcançar. Mas vale a pena. Se você pensar em quantos anos você sofreu com a ausência de perspectiva relacional sadia, que você sofreu sempre com a falta que continuou permeando a tua vida, vai fazer sentido você ficar alguns anos se tratando, mas aí você vai mudar de vez. E vai ser doloroso se ver de frente com a solitude pela primeira vez na tua vida. Talvez até você se sinta solitário, mas vai trazer o crescimento e vai trazer a transformação. E aí, finalmente, vai chegar na sua energia aquilo que te compete. É uma nutrição que será sadia. Não vai ser nem mais, nem menos. A pessoa também não vai te sufocar. Você não vai sufocar a pessoa. Vai ser algo natural. A relação sadia ela é natural como respirar. Em alguns momentos, existem processos que com a convivência são difíceis. Mas muitas vezes se torna mais difícil quando você não desapega da sua perspectiva e crença limitante do que é se relacionar. E quando você aprende a se relacionar com você, a chance de você conseguir se relacionar melhor com o outro é muito maior. Porque você aprende a se perdoar, aprende a lidar com seus processos, aprende a ter tolerância consigo e automaticamente, através disso, com o outro também. Então eu vou ler até o final. Eu sou a visão sábia e clarificada do aqui e agora. Eu sou o equilíbrio da fala e do silêncio. Sou inspiradora na consciência divina e me expresso na consciência humana. Eu sou habilidosa na força e persistência, na calma e docilidade. Olha tudo que eu falei para vocês sobre a questão do equilíbrio. Quando você se relaciona com alguém de uma maneira sadia, existe uma tranquilidade, existe uma docilidade naquele ato, existe uma naturalidade. Pelo que eu vejo aqui, desde o início dessa tiragem, você tem um desespero ao se relacionar. Já entra com receio da perda. Já está naquela relação com a certeza de que está sendo enganada, com a certeza de que está sendo traída, da certeza que vai ser abandonada. Porque você se abandona de si. Como que você vai esperar que uma pessoa fique quando você mesma não tem prazer em ficar consigo mesma? Consigo mesmo. E aí esse processo vai exigir força e persistência. Porque não é fácil esse despertar. Esse despertar vai ser sobre... Nós aqui estamos falando sobre o processo relacional. Mas esse despertar, quando acontece, muitas vezes é em todas as áreas da sua vida. Você consegue entender por que também, muitas vezes, sua área do plano profissional, financeiro, também não desenvolve. Porque tudo tem a ver com a autonutrição. Quando você aprende isso, você se desperta. Você revela o seu verdadeiro potencial, você se descobre. E aí existe a transformação.
para fazer com que finalmente você consiga se sair desse casulo, desse enclausuramento que você se colocou por todos esses anos. Porque é você que se coloca nessa condição. Na primeira infância, a nutrição ela acaba sendo de fato a responsabilidade dos seus parentes, né? Dos seus pais, do amiguinho de colégio. Só que quando você cresce, você precisa desenvolver a capacidade e o senso de capacidade de autonutrição. E não é isso que está acontecendo com os adultos. Eles ficam na eterna expectativa daquilo que não foi nutrido na infância, como eu passei anteriormente. E os outros são eternos devedores daquilo que não foi suprido. O problema é que hoje a gente entende, nós temos pessoas que conseguem entender isso no plano mental, as pessoas estudam, as pessoas conhecem, mas não conseguem levar isso para o caminho do coração. Não conseguem sentir isso. Mentalmente a pessoa já sabe que é esse o caminho, mas emocionalmente ela ainda não consegue seguir. Ela ainda não consegue se desviar aquele foco daquela crença limitante, desviar daquela crença que fazia com que o outro tivesse a obrigatoriedade de nutrir. A pessoa sabe, mas não consegue. Por quê? Porque no fundo ainda existe aquela, eu posso dizer até um pouco de arrogância de achar que está correto em tudo. Está correta sempre. Porque você reconhecer que você está enganado sobre os seus processos é doloroso, requer coragem. É um processo que por muitas vezes você acha que você já desenvolveu e daqui a pouquinho você dá 3 passos para trás. Processos relacionais são muito complicados. Eu já passei por um processo que eu imaginava lá no início, quando eu iniciei na sintonização do Reiki, eu acreditava que eu tinha passado pelo processo de cura em relação ao processo relacional com a minha mãe, e eu descobri que eu estava só na janelinha. Eu só passei e vi de relance, de vislumbre. Agora está tudo voltando. Porque todo o meu processo de dificuldade relacional, não só afetiva, romântica anteriormente, tinha um pouco disso e eu consegui trabalhar, como agora estou trabalhando no processo profissional financeiro. E aí, consequência da forma como eu ajo, claro que tem a ver também com a minha personalidade, mas que em espelhamento com a relação com ela, eu deveria ter trabalhado e percebido que eu não deveria fazer igual. E não, em vez disso, eu comecei a agir em consequência, em concordância com aquilo que eu aprendi com ela. Então aquilo eu acredito que já faça parte da minha personalidade. Mas em vez de ver esse espelhamento e perceber aquilo, não costumo dizer que todas as pessoas são nossas professoras. Em muitos casos, o nosso professor ele está ali para que nós aprendamos a não agir como ele. E eu passei a agir exatamente igual. Então, muitas das coisas que eu nutria nas minhas relações, da forma como eu agia, vinha dessa relação com a minha mãe. Ou vinha da reprodução do que eu achava péssimo nela, mas ainda assim eu desenvolvia na minha vida. Só que aí você percebe, tudo bem, mas exige coragem para você mudar o processo também, porque não adianta você perceber e não fazer o esforço para mudar. E é muito esforço. Mas vale a pena. Cada centímetro que você empurra, cada centímetro que você ressignifica, cada processo que você transforma, vale a pena. Porque vai se perdurar por todo o resto de uma encarnação. E consequência disso, nas próximas encarnações você não vai repetir o mesmo erro, você não vai repetir de série, não vai voltar de ano, não vai voltar no mesmo contexto até que você aprenda. Se você pode desenvolver isso aqui agora, por que você vai esperar? Porque as pessoas têm mania de dizer, isso aqui vai ficar para a próxima encarnação, né? Essa coisa de dependência emocional vai ficar para a próxima porque nessa eu não consigo. Então só você vai sofrer. Mas o problema não é só você que sofre, você desenvolve esse mecanismo de sofrimento para com o outro também. Porque aí você difama, você ofende, você invalida, você cobra. Existem pessoas que prejudicam demais os outros porque não foram nutridas como gostariam. E aí, como uma criança mimada, você prejudica. Você faz o possível para sujar aquela pessoa em todos os âmbitos e meios que você conhece, só como uma forma de vingança. Como uma criança que acha que pode punir um adulto por ter faltado com aquele afeto. O que eu quero dizer com isso? Vocês, por muitas vezes, querem punir aquele adulto, aquele pai e a mãe, que muitas vezes nem mais está encarnado, não está mais por aqui, e você quer punir outras pessoas por aquilo que te faltou.
Então, quando você se irrita, quando você se ofende, quando você se ressente com a relação atual, lembra que eu falei sobre viver no presente? É você, muitas vezes, sangrar em quem não te feriu. Às vezes, aquela pessoa ali é ótima. Só que você tem uma ânsia e um vazio tão profundo de afetividade que você acha que a pessoa tem que te ofertar mais, mais, mais. E aí você oferece mais, mais, mais. Aí depois você fica irritado porque você ofereceu mais, porque a pessoa não te ofereceu mais e você acha que você não recebeu nada, mas você recebeu. Só que você recebeu muitas vezes a afetividade comum, o afeto que era natural e que era o que brotava da pessoa, mas você quer que ofereça mais porque você oferta em demasia para que receba isso de volta. É um processo muito complexo. É automático. Eu falo de complexo no sentido de você ter coragem de enxergar. Mas depois que você enxerga, você consegue perceber isso de todas as formas. Com a mesa radiônica, eu comecei a perceber que esse padrão, né, dessa falta, desse excesso em dar para poder receber de volta, vinha lá da minha infância. E não acontecia só na área relacional com meus pais. Era com coleguinha também. Eu acolhia aquele coleguinha novo que chegava. Aí depois que ele estava plenamente acolhido, que ele estava integrado, ele se unia com meus colegas para poder fazer bullying comigo. O que era isso? A minha necessidade de nutrição eu fazia em excesso para poder receber de volta. Eu vou dizer para vocês que era só uma compra de sentimentos? Não. Eu realmente queria ver a pessoa bem. Só que na verdade eu queria ver a pessoa acolhida para eu me acolher. Eu queria me nutrir e queria me curar através do outro. Então, se você for aquele tipo de pessoa também que está sempre se metendo no contexto relacional do outro, cuidado. Porque muitas vezes você está querendo curar alguma coisa que aconteceu, alguma dor, alguma cicatriz que existe lá da tua infância, por muitas vezes, na maior parte das vezes, e você quer se curar através da pessoa. E aí você passa dos limites. Aí por que muitas vezes acontece da pessoa, você dizer que a pessoa é ingrata, porque a pessoa te deu uma patada, a pessoa ficou contra você, porque você está tentando se curar através do outro. Então, finalizando, o que eu estou errando, vamos ver isso. O que eu estou errando na minha área relacional? O que eu estou errando nos meus relacionamentos? Como eu posso melhorar? Perceber que a outra pessoa não tem obrigação de se nutrir, de te nutrir, você precisa se nutrir por si mesma, por si mesmo. Perceber o padrão de comportamento em relação ao que você está tendo com o outro. Se você não está tentando se curar através do outro, isso também é péssimo, porque às vezes você ultrapassa limites, como eu passei anteriormente. A questão da necessidade, né, de fugir de si, porque existe muitas vezes algo dentro de você que você não quer curar, que você não quer perdoar, que você não quer revisitar, e aqui é necessário revisitar. Isso está acontecendo muito com as pessoas de maneira automática. Parece que as pessoas estão fazendo até um processo algumas pessoas, tá? Estão conseguindo fazer um próprio processo autoterapêutico, porque as pessoas estão começando a se lembrar de coisas que aconteceram na infância. Geralmente isso acontece muito quando você está fazendo um reiki, uma mesa radiônica. Mas existem pessoas que têm esse despertar automático. Porque o universo, ele tem pressa para que essa cura aconteça. Mas essa cura só acontece através da sua percepção e da sua vontade de cura. Da sua vontade de se autonutrir. Do seu desejo, da sua coragem de mudar. Então você quer saber, para você, que essa mensagem ressoar. Se essa mensagem não ressoar, feche esse vídeo, desconsidere. Mas se essa mensagem ressoar, tudo isso que eu passei anteriormente serve como base para que você entenda o que você está errando nas suas relações de maneira geral. Ok? Então espero ter auxiliado até aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.